Muito bem, começando aqui mais um programa, mais um bate-papo, mais um super bate-papo aqui do meu canal. Sejam bem-vindos você que vai nos assistir. Eu me chamo Rodolfo Alves, esse é o canal R Alves, um canal bem diversificado, com bastante conteúdo. Até as eleições, a gente vai focar bastante aí nas eleições, na campanha política, tá? Do pessoal de Vassouras e quem sabe aí também no pessoal da região, né? Já entrevistei aqui um valenciano, né? Ontem eu entrevistei o nosso primeiro vassourense candidato a vereador, o Dudu, né? Dudu Venck, né? E hoje eu vou entrevistar mais um candidato a vereador por Vassouras que tem apenas 20 anos de idade, né? Talvez aí o mais novo candidato a vereador por Vassouras vindo esse ano, né? Que está cursando o curso de Direito, está no curso de Direito pela Universidade Federal Fluminense, não é isso? A UF, né? E Isso. o nome dele é Leonardo Coelho, do Partido Republicanos. Mais um do Republicanos que eu estou entrevistando aqui, tá, gente? Confesso que foi uma coincidência, eu não reparei que ele também era do Republicanos, eu convidei e ele veio, né? E Não estamos é aí, panelinha, Leonardo. né? Não é panelinha, cara. É assim, eu vou convidar, convidei outras pessoas, mas ainda não veio ainda, né? Por falta de tempo. Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, antecipado, por você ter aceitado aí o convite de estar fazendo esse bate-papo comigo, cara. O intuito, né? Eu já tinha te explicado isso antes. O intuito desses vídeos é trazer a juventude que está entrando agora para a política, né? Mas isso não quer dizer que falta experiência, né? A gente vai ver isso com você, a gente viu isso ontem, né, com o Dudu, né? Que apesar de novo também, né, não falta experiência nele, né? Você viu que ele tem umas ideias bacanas. E acredito que com você também seja a mesma coisa, né? Não te falta experiência apesar da pouca idade. Isso a gente vai descobrir aqui hoje com você, tá? Já recebi o feedback desse vídeo do Dudu, cara. Tá sendo, assim, muito visto, tá? Tá tendo uma boa repercussão no canal, Nossa, que ótimo. né? Bem rápido. E já recebi um feedback aí, uma pessoa que eu convidei também para poder fazer esse bate-papo aqui comigo, a Zica, que é candidata também pelo PSL, se eu não me engano, né? E ela falou que os vídeos estão muito longos, né? Que o vídeo ficou muito longo com o Dudu. Realmente o Dudu gosta mesmo de um bom bate-papo, né? Gosta de conversar bastante, né? E aí ela falou isso, que fica maçante, né? Mas a proposta é exatamente essa, cara. Que leve aí 2, 3 horas, né? E o povo vai vendo, pode ir vendo aos poucos, né? Eu costumo mesmo no YouTube ficar horas no YouTube assistindo programas muito longos, né? De 2 horas até. E a proposta é essa, não ser aquele discurso, né? De vocês que são candidatos, aquele discurso rápido, automático, para mostrar que o político ele é um ser humano normal, que ele tem uma conversa normal, não só aquela mecânica que bota aquela mãozinha assim, meus companheiros, né? Não Todo aquele discurso, né? esse velho discurso, essa velha política que a gente está tentando mudar e acredito muito nessa juventude, cara. E assim, estou convidando muito, principalmente os jovens, estou convidando, né? Não sei se todos vão topar fazer isso, que alguns até, de repente, ficam com medo de eu fazer alguma pergunta maliciosa, tentando prejudicar. A Uhum. minha intenção não é essa, de prejudicar ninguém. Né? Por isso que eu não faço até ao vivo, eu estou fazendo gravado, se tiver alguma coisa a gente edita, né, que a pessoa não gostou. Mas a intenção é sempre chamar o mais jovem. Mas eu pretendo chamar também aquele, né, candidato que seja um pouco mais maduro, né, mas que está iniciando agora também. A intenção é renovar, né? Vamos renovar a Câmara, né? Vamos tirar ali as velhas É a nossa raposas e proposta. botar isso aí, tirar as velhas raposas e começar a fazer vassouras movimentar. Essa é a nossa proposta. Então vamos lá, Leonardo. Eu queria, assim, imensamente, antes de começar o nosso papo sobre política, eu queria saber um pouco mais sobre você. Né, ontem, né, com o Dudu, eu falei um pouco da história do Partido Republicano, né? Hoje, como é o mesmo partido, eu não vou fazer isso, né? Não preciso me repetir, né? Mas eu queria saber de você, Leonardo, como pessoa, fora a política, né? Eu te conheço pouco, né? Uhum. Assim, Vassouras é uma cidade pequena, a gente nunca conversou, a nossa primeira conversa que a gente está tendo aqui agora, É verdade. né? Outras conversas a gente teve, né, pelo WhatsApp, mas muito rápido, né? Eu sei que
sua mãe, suas irmãs, vocês são clientes meus lá na livraria também, cara. Isso é muito bom, Somos, né? somos. Candidatos que gostam de ler, que procuram a cultura de livro, né? Aqui, Literatura, ó. isso é muito bom. É, isso aí. Seu pai eu não conheço, cara, só conheço de nome. Sei que é um comerciante, né? Que Isso. começou com uma merceariazinha pequenininha e hoje já está com um mercadinho um pouco maior. Isso é Uhum. muito bacana, cara. Assim, mais eu que trabalho no comércio, né, desde muito tempo, né, sei da dificuldade do povo que trabalha no comércio, cara. É uma luta diária, não só do colaborador, mas do dono do comércio, né? E eu queria saber de você, assim, cara, sobre sua família, né, religião da sua família. Acho que a gente precisa falar sobre isso, porque assim eu admiro demais, cara, sua família. Vocês são pessoas, todos vocês, né, com exceção do seu pai, que eu não conheço, mas provavelmente é também, um pessoal extremamente educado, cara. E assim, você com a sua idade, eu me surpreendo, né, de termos jovens com a educação que você tem, com a postura que você tem, entendeu? Já muito novo, buscando aí a política, buscando estudar, buscando se melhorar, né, até com a literatura aí. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre você, para o pessoal poder te conhecer. Tá ótimo. Primeiro, deixa eu te agradecer pelo convite. É realmente uma honra para mim estar aqui, porque falar sobre política é uma das minhas paixões, e isso porque eu comecei a ter um envolvimento político já tem alguns anos, e faz um tempo já que eu venho construindo alguns sonhos, que eu venho planejando algumas coisas, e nesse ano, com as eleições, eu estou tendo a oportunidade de me candidatar, e eu realmente sou o candidato mais jovem a vereador em Vassouras, e eu sinto uma responsabilidade muito grande sendo mais jovem. Isso porque eu sei como muitas pessoas, eu acredito que a gente já tem esse entendimento. Muitas pessoas ainda não conhecem a política como ela pode ser. Então, infelizmente, muita gente se sente desconectada da política por conta daquilo que sempre ouviu. Geralmente as pessoas associam a política e, consequentemente, o político à corrupção. Infelizmente, no nosso país, a gente tem esse mal da corrupção que esteve e continua entranhado em muitos setores, e isso vem da nossa história, vem de muito tempo já, mas eu acredito muito que, através da juventude, através da renovação, a gente consegue estabelecer um novo paradigma dentro da nossa sociedade política. A gente consegue construir novos modelos que vão envolver a sociedade dentro dessa esfera pública, né? Vão poder, de alguma forma, possibilitar as pessoas que elas participem da vida política. E hoje, tendo essa oportunidade, eu me sinto realmente com uma responsabilidade muito grande, e é algo que eu estou fazendo com o coração completamente dedicado a isso. Eu realmente me sinto, ao mesmo tempo, com essa responsabilidade e com uma gratidão muito grande por estar tendo essa oportunidade. E para você que não me conhece, o meu nome é Leonardo Coelho, eu tenho 20 anos, sou morador de Vassouras, nasci e cresci aqui, e hoje em dia eu realmente faço Direito na Universidade Federal Fluminense, mas no ano passado eu cursei 2 períodos de administração na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas o meu objetivo já era fazer Direito, então eu fiz o Enem mais uma vez, graças a Deus eu passei, e hoje eu estou cursando Direito na Universidade Federal Fluminense. Eu comecei a me envolver politicamente em 2015, foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de participar de um projeto voltado para a política, e ele era, de fato, um projeto de protagonismo juvenil, que era a Câmara Jovem, um projeto que existia na Câmara Municipal de Vassouras, e na época eu tive a oportunidade de participar como vereador jovem, e durante um mandato eu representei os estudantes do Colégio dos Santos Anjos na Câmara de Vereadores. Em 2016, eu passei para o IFRJ, que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, e durante alguns meses eu estudei o ensino médio integrado com automação industrial, e nesse tempo em que eu estive estudando no IFRJ, que é um campus localizado em Volta Redonda, eu tive a oportunidade de participar do NEAM, que era o Núcleo de Educação Ambiental, e eu fui eleito como representante dos discentes, ou seja, representante dos estudantes no NEAM. E ali foi mais uma participação que eu tive, foi uma troca muito grande,
muito boa que eu tive com as pessoas que participavam do NEAM. Isso me fez ficar mais apaixonado pela política, porque política é diálogo, política é você conversar com as pessoas, é você ouvir ideias diferentes. E só que acontece que eu estava fazendo automação industrial e eu sou de humanas, então acabou que não deu muito certo e eu voltei para Vassouras naquele mesmo ano. Quando voltei para Vassouras, eu fui estudar no CIEP 297, Padre Salésio Schmidt, e eu tive a oportunidade de, junto com a direção da escola, de organizar o Grêmio Estudantil, e na época a minha chapa foi eleita para representar os estudantes do Grêmio Estudantil, e entre 2016 e 2017 eu passei a atuar como presidente do Grêmio Estudantil no CIEP, e foi uma experiência muito boa que eu tive, porque o Grêmio ele passou a ser uma organização que estava nascendo no CIEP. Então, era algo muito novo para todos os estudantes, era algo novo para os professores, mas felizmente a gente teve uma participação muito boa dentro da escola, a gente conseguiu levantar diferentes projetos dentro da escola, e isso despertou também o meu interesse por continuar seguindo em projetos que pudessem, de alguma forma, me envolver, porque lidar com as pessoas passou a ser minha paixão. Todos os dias na escola, a gente precisava lidar com problemas que apareciam com os estudantes, com ideias diferentes que eles tinham. Então, ouvindo cada pessoa, ouvindo o que cada um tinha para dizer, isso me fez entender que a política está em praticamente tudo. Na verdade, apesar de nem tudo ser política, tudo está de alguma forma rodeado por política. E a política é justamente esse relacionamento que a gente estabelece com as pessoas. E em 2017, eu tive a oportunidade de voltar para a Câmara Jovem, e na Câmara Jovem, durante o ano de 2017, eu pude atuar como presidente da mesa jovem, e durante o ano a gente levantou diferentes projetos também dentro da Câmara. A gente teve a Semana de Iniciativa Jovem, que foi uma semana que a gente conseguiu organizar voltada para os estudantes. A gente, junto com o grupo Papo Reto, que era um grupo de acadêmicos que tinha uma proposta de levar educação para estudantes, a gente organizou essas palestras durante uma semana na prefeitura, e a gente teve um feedback muito bom na Semana de Iniciativa Jovem. Os estudantes se sentiram muito acolhidos, e isso foi uma felicidade enorme para a gente, porque a nossa proposta desde o início era que os estudantes, de alguma forma, pudessem se sentir envolvidos naquilo que a Câmara Jovem estava fazendo dentro do nosso município. E também nesse mesmo ano, na última sessão da Câmara Jovem, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei que ele tratava da capacitação política dos vereadores. Eu propunha nesse projeto de lei que no início de cada mandato os vereadores passassem por um processo de capacitação política. Na época eu não tinha um entendimento ainda muito grande de como é que funcionava o processo legislativo, e eu propus através de um projeto de lei. Mas hoje, cursando direito também dos estudos que eu tenho por fora, eu sei que aquela proposta que a gente teve naquele momento, ela poderia ser facilmente implementada através de uma resolução, que é um ato normativo interno da Câmara Municipal. E acontece que esse projeto ele foi muito mal recebido pelos vereadores, porque de alguma forma eles se sentiram ofendidos por aquilo que a gente estava fazendo. Afinal, esse projeto de capacitação política, ele mexia justamente com o aprendizado deles. E a gente, pelo menos aquilo que eu senti quando eu apresentei esse projeto para os demais vereadores jovens, é que eles entendiam a mesma necessidade que eu entendia, que era de que os nossos vereadores estivessem mais preparados para executar um mandato dentro do Poder Legislativo. Então, depois da apresentação desse projeto e de uma outra situação que a gente teve numa audiência pública na semana seguinte, em que eu me posicionei com a concordância dos demais vereadores jovens contra um projeto de lei que havia sido aprovado pela Câmara Municipal. Infelizmente, a Câmara Jovem daí em diante foi descontinuada. Então, assim, desde 2017, depois dessa atividade que a gente teve durante todo o ano, a Câmara Jovem foi descontinuada, e, ao mesmo tempo em que eu sinto um peso, assim, por a gente ter, infelizmente, perdido temporariamente um projeto que eu vejo muita relevância, eu também sinto que a gente estava no caminho certo, porque
isso é política. Política é você entender as necessidades da sociedade e você tentar trabalhar para que essas necessidades sejam supridas. Então, através da Câmara Jovem, a gente conseguiu fazer isso. Em 2018, eu fui eleito para participar do programa Parlamento Juvenil. Eu fui eleito como deputado estadual juvenil para representar o município de Vassouras na Alerj durante um mandato. E foi uma experiência muito boa que eu tive na Alerj. Eu conheci mais de 90 jovens de todos os municípios do Rio de Janeiro. E ali foi mais um momento em que reforçou a necessidade que eu sentia de participar, de atuar politicamente. Porque durante aquela semana eu vi que eu não estava sozinho, que havia pelo menos mais 90 jovens que de alguma forma estavam preocupados com a política e com os rumos que ela tem tomado no Brasil. Então, aquela semana, aquela experiência que eu tive foi algo que, de fato, virou uma chave na minha vida. E nesse mesmo ano, em 2018, já no terceiro ano do ensino médio, eu passei a atuar como vice-presidente do Grêmio Estudantil. A nossa chapa foi reeleita no CIEP. E durante o ano também, eu tive a oportunidade de escrever uma redação, que ela está aqui em cima, ó. Eu não sei como é que aqui, ó. Uma redação que eu enviei para o programa Jovem Senador. E na época foram mais de 190 mil redações que participaram do processo seletivo no Brasil inteiro, e dentro do estado a minha redação foi selecionada e eu fui levado para Brasília para participar do programa Jovem Senador. E eu atuei durante aquela semana em Brasília, no Senado Federal, como jovem senador, e lá eu realmente tive mais uma experiência que reforçou tudo aquilo que eu já estava vivendo. Lá a gente, de fato, viu como que funcionava o poder legislativo no nível federal, e foi uma semana em que a gente trabalhou bastante, a gente trabalhou muito naquela semana em Brasília, e eu fiz muitas amizades boas também, amizades que, felizmente, eu conservo até hoje, são pessoas extraordinárias que eu conheci naquela experiência, e também tudo que eu aprendi durante o programa Jovem Senador, e também as repercussões que eu também tive a oportunidade de ter com as pessoas que me conheceram através do programa Jovem Senador, foi algo extraordinário. Em relação assim a mim, isso é um pouquinho do que eu tenho vivido politicamente nesses últimos anos. Tem alguns outros projetos dos quais eu participo e que eu até quero citar, mas eu cito não para que vocês me associem partidariamente a esses projetos, porque são projetos que eles funcionam de forma completamente apartidária. É o grupo de acompanhamento do Legislativo, que é um grupo vinculado à Pastoral Fé e Cidadania, aqui de Vassouras, e durante 2 anos eu participei como coordenador adjunto desse grupo de acompanhamento, e nesse ano, por conta das eleições, eu passei ao cargo de membro colaborador. E também eu sou redator da Rede Politize, que é a maior plataforma de educação política do Brasil. Eu tenho hoje 4 textos publicados na Politize, e tem um que está para ser publicado nos próximos dias também. E depois eu posso, inclusive, deixar o link com o Rodolfo para ele poder passar para vocês. E, assim, acontece... Tá bom, perfeito. E acontece que esses 2 projetos eu cito porque eu realmente sou apaixonado pelos 2, porque em questão de campanha, eu de forma alguma iria usá-los em benefício próprio, porque eu realmente acredito naquilo que os 2 projetos eles têm como missão, e infelizmente eu também tive o aval dos 2 para poder concorrer às eleições sem deixar de participar desses projetos, o que foi uma coisa muito boa para mim também. Além dessas experiências, eu tenho algumas capacitações que eu busquei através de ensino à distância. Principalmente durante a pandemia, eu tive a oportunidade de aprofundar alguns estudos que eu já vinha elaborando, que eu já vinha tendo há algum tempo. E eu só não vou citar agora porque é bastante coisa, acho que a gente precisa fluir um pouquinho. Então, se você quiser perguntar alguma coisa, Rodolfo, fica à vontade. Tá, cara, assim, eu gostei dessa história falando do Grêmio Estudantil, cara, porque eu participei de Grêmio Estudantil também, né? Só que eu sou muito mais velho que você, eu tenho 38 anos, vou fazer 39, né? E
Eu tô para te Pouca dizer, cara, coisa. eu fui um dos pioneiros, tá? Um dos pioneiros, né? Eu não estava sozinho, a fazer esse movimento estudantil em Vassouras, cara. As escolas, na minha época, não tinha grêmio estudantil e era bem difícil, cara. As diretoras não aceitavam, principalmente Raul Fernandes, não aceitavam, Uhum. tá? Eu vou te confessar que eu fui convidado a sair do Raul Fernandes nessa época. Não fui expulso, tá? Fui realmente convidado. Eu não vou contar essa história porque é um pouquinho polêmica aqui agora, mas eu não vou contar. Quase ninguém sabe dessa história, mas eu fui um incentivador do pessoal montar um grêmio estudantil na época lá, e Uhum. aí aconteceu isso, eu fui convidado a sair. E aí eu perdi um ano de estudo, tá? Não estudei, eu comecei a trabalhar, e aí eu fui pro CAI, né? Colégio sensacional, cara, é um colégio assim que o pessoal tinha um preconceito enorme na época, né? E aí eu fui estudar, terminar meu estudo lá, fui para lá no segundo ano, né? Completei o ensino médio lá. E lá, assim que eu cheguei, eu fui convidado a fazer parte do Grêmio Estudantil que estava se iniciando naquele ano que eu entrei. E foi uma das melhores experiências da minha vida participar de Grêmio Estudantil, participar de estar no CAIC, né? Foi as melhores, foram os 2 anos, 3 anos que eu fiquei lá. E mesmo depois que eu saí da escola, eu fiquei trabalhando como voluntário, né? Me formei e continuei trabalhando como voluntário na escola, na direção, né? A gente implementou jornal estudantil dentro da escola, foi muito bacana. Eu e um outro candidato a vereador também que está vindo aí, ele participou dessa época também. Uhum. Né? Eu até fiz o convite a ele, só que acho que ele está fugindo de mim. Né? Eu imagino que, Ele assim, durante a sua experiência, deve ter percebido como que é importante participar de um projeto como esse, né? sim, 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 cara. É muito bacana. Assim, eu não sei lá quando você teve a eleição, se foi chapa única. Foi chapa Na única a época sua? foi. Então, na minha época, na nossa primeira gestão, foi chapa única. A gente Uhum. movimentou tanto que quando a gente foi fazer a reeleição, teve uma chapa, foi montada uma chapa para concorrer contra a gente, cara. E assim, teve Uhum. debate, a gente fez um debate na escola, né? Juntou todo mundo no refeitório do CAIC e foi muito bacana, cara. Assim, a eleição foi bem concorrida, bem dividida no colégio e a gente conseguiu chegar lá também. É, assim, Foi bem bacana. no nosso caso, mesmo que fosse chapa única, a gente ainda teve que passar pela aprovação da comunidade. Então, a comunidade poderia rejeitar a nossa chapa ou aceitar. E no nosso caso, eles felizmente aceitaram e a gente teve a oportunidade de seguir com o Grêmio. Muito bacana, cara. Isso acho que é importantíssimo. Todo colégio tem que ter um grêmio estudantil, cara. Isso é Faz muito muita importante. diferença. E até aqui, assim que você falou, cara, a gente já vê total sua experiência dentro da política. A gente, né, quando a gente vê assim, 20 anos, cara, aquela pessoa mais velha vai logo falar assim: o que esse moleque vai fazer na Câmara? Não tem experiência nenhuma. Vamos reeleger aquele que já está lá, que já tem experiência. Mas, assim, pelo que eu estou vendo aqui, a nossa ideia de renovar a Câmara, cara, tem tudo para ganhar força, cara. Assim, com você, com o Dudu e com os outros jovens que estão vindo. Entendeu? A sua experiência assim, me surpreendi, cara. Assim, sem sombra de dúvida, tá? Estou surpreendido aqui com a sua experiência. Já conheci um pouquinho da sua história, essa história de você participar da Câmara, né? Importantíssimo isso que você falou com relação aos vereadores ter rejeitado esse seu projeto lá, tá? Espero imensamente que você bata nessa tecla lá, se você conseguir, e vai ter total meu apoio, cara. Eu vou estar lá junto com você lá na Câmara, lá, juntar uma galera, fazer uma pressão aí, tá? Se E Deus aí quiser, a gente chegando lá, a gente vai precisar de toda a ajuda que a gente puder ter. isso aí, cara, E isso aí. eu acho que isso é política, né? Participar junto com um agente político. É isso aí. Né, você já acabou entrando aí nos dois assuntos que eu ia abordar contigo, né, sobre a sua experiência, né, nos projetos, né, na sua formação e preparação, né, que você falou que fez alguns cursos aí nesse período de pandemia, né? Uhum. Isso cara, muita gente deveria ter feito o mesmo que você, não ter ficado só em casa com medo do vírus, né? As pessoas que poderiam ter aproveitado melhor esse tempo, porque eu sei que tem um monte de curso online que são grátis, E, né? E ter aproveitado, às vezes até pago, mas assim, um valor bem, bem barato, né? uhum. E que dá para fazer. Então, assim, né, que o pessoal que vai assistir a gente, esteja assistindo a gente, que busque ainda, que dá tempo ainda, tá na pandemia, Tá. vamos buscar conhecimento, cara. Isso aí acho que Conhecimento é conhecimento para a é vida tudo, cara. toda, né?
Conhecimento é tudo. Eu trabalho em livraria, eu vejo que tem gente que chega lá e fala assim, não, esse livro está caro. Cara, o livro não é caro, conhecimento, se for um livro que vai trazer conhecimento para você, cara, o livro entendeu? É para a vida toda. Você vai comprar, você está comprando aquele conhecimento que está ali, você vai levar para a vida toda, né? E vai conseguir Assim, passar adiante depois, né? eu particularmente imagino que você também seja assim, mas eu particularmente sou apaixonado por livros, sou apaixonado por leitura e pelo menos no meu caso eu enxergo a leitura como a oportunidade de você enxergar além daquilo que os seus olhos geralmente conseguem ver. E assim, eu geralmente quando eu estudo livros por conta própria, geralmente eles são relacionados à sociedade, são relacionados à política, à história como um todo. E é interessante observar como que nós evoluímos como sociedade durante tantos séculos e através da leitura, através da escrita que a gente desenvolveu há milênios atrás, foi que a gente conseguiu organizar sociedades mais complexas, sociedades que passaram a ter estruturas melhores que puderam atender aos seus cidadãos. Então, assim, a leitura ela faz completa diferença nos mínimos e nos detalhes mais profundos que a gente conseguir enxergar.